Vamos lá, galera. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre um tema muito polêmico e um tema que ele gera, de fato, muito debate, né? Entre os torcedores do Bahia, entre os torcedores dos clubes nacionalmente falando, de todos os clubes do Brasil, né? É um debate muito complexo, que é o seguinte, velho. Eu vejo aí que, porra, o Bahia tá crescendo nacionalmente, o Bahia tá começando a conquistar as coisas, tá começando a brigar na parte de cima da tabela, tá começando a crescer de fato, e a tendência do Bahia é continuar crescendo nacionalmente. E ainda tem uma galera de fora daqui do Nordeste, da mídia nacional, de lá de São Paulo, do Rio, de lá do eixo, né, que eu tô falando, que ainda tem uma visão meio limitada do Bahia e do crescimento que o Bahia tá tendo, entendeu? E eu, sinceramente, eu quero que se lasque o que a galera de fora, o que algumas pessoas de fora pensam sobre o Bahia, sobre o crescimento. O que importa é a gente fazer o nosso e a gente seguir crescendo. Mas eu não posso deixar de gravar um vídeo, porque de qualquer maneira é engraçado, é cômico e trágico ao mesmo tempo, como tem pessoas que têm uma mente tão limitada e uma mente tão fechada, sabe, e tem um desconhecimento tão grande. É um desconhecimento, de fato, do que está acontecendo no futebol brasileiro, entendeu? Eu vou montar aqui minhas ideias, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E por que eu me inspirei a gravar esse vídeo, né? E aí a gente vai rever isso aqui agora. Uma discussão que eu tive ontem no Instagram com um rapaz, que eu fui olhar o perfil dele, e era corintiano. E claro que eu não vou colocar na tela aqui, porque eu não quero expor ninguém, e eu não quero expor aqui também a discussão que eu tive no Instagram, tal discussão, né? Eu só tô usando isso aqui para poder ajudar na criação das ideias desse vídeo e nas opiniões que eu vou ter aqui para passar para vocês. É só um exemplo, né, que eu vou usar aqui. Ontem eu vi um post, né, de um cara, um rapaz, que ele é gringo, eu acho que ele é alemão, eu acho que ele é torcedor do Hamburgo, né? É o Fiago Bó, F-I-A-G-O Bó, B-A-L-L, né? Lá no Instagram. Recomendo que vocês sigam, é um perfil muito legal, que é um gringo que ele faz cobertura do futebol brasileiro. Então ele fala sobre o futebol nacional, daqui do Brasil, né? Ele é torcedor do Hamburgo, se ele estiver vendo o vídeo, eu acho que ele sabe um pouquinho de português, eu me compadeço, meu irmão. Porra, eu sei que a fase do seu time aí não é muito boa, o Hamburgo passou 7 anos fora da elite do futebol alemão, e ele subiu agora recentemente e tá ali na Série A, na Bundesliga, brigando para poder permanecer. Espero que permaneça porque é muito sofrimento, né? Eu sei como é, irmão. O meu clube já passou 7 anos fora da Série A, já chegou a jogar a terceira divisão. Graças a Deus, eu sou muito novo e eu não acompanhei essa época. Ah, mas vamos chamar disso nos comentários. Ah, porque você é Enzo? Meu amigo, eu não queria ter vivenciado fases ruins no meu clube, não. Entendeu? Eu não queria, não. Se eu tivesse vivenciado, eu ia torcer, eu ia apoiar, claro. Mas graças a Deus que eu não vivenciei, eu não queria sofrer, não, tá ligado? Enfim, eu me compadeço aí da situação do Hamburgo, né, que acabou de voltar. E aí ele fez um vídeo falando sobre o futebol brasileiro e ele colocou Big 12, né, os 12 grandes do Brasil. E aí, beleza, eu comentei ali, tirando sarro, meio que na gastação, confundiu de verdade também, entendeu? Isso é um debate para outro vídeo, tá ligado? 12 grandes, 13 grandes, 14 grandes. Claro que eu sou torcedor do Bahia, eu não vou ficar apoiando uma ideologia entre aspas, né, que exclui o meu clube. Antigamente, quando era Clube dos 13, o Bahia estava inserido no Clube dos 13. E aí era 13 grandes, né? E aí, beleza, o Bahia, por uma fase ruim de 20 anos, acabou saindo desse grupo seleto aí dos grandes do Brasil. E hoje muita gente coloca até o Atlético Paranaense no meio aí. Porque o Bahia não tinha dinheiro, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? A questão do dinheiro nesse vídeo. E o Bahia acabou ficando de fora. Mas eu paro pra pensar às vezes, né? O Botafogo também passou por uma fase horrível nos últimos 20 anos. O Botafogo ficou disputando Série B, chegou a ser rebaixado na lanterna. O Vasco também. Mas o Vasco, beleza, tem Libertadores. O Botafogo, ele tinha, até pouco tempo atrás, 2 brasileirões só igual ao Bahia. Não tinha mais nada. E o Botafogo continuou sempre sendo visto como 12 grandes do Brasil. Então eu acho que não é só grandeza. Esse 12 grandes aí não é só grandeza. Ele é um pouco excludente também em termos de região. Mas isso aí é papo para outro vídeo, né? Aí eu coloquei embaixo, né, tirando sarro, zoando, resenhando de futebol como eu gosto de fazer. Botei Big 12 o cacete. São 13 clubes grandes do Brasil, eu coloquei até em inglês aqui, porque o Bahia é um deles também. O Eixo não aceita isso, mas agora o Bahia tá fazendo todo mundo ficar com medo. O Eixo tá se tremendo de medo do Bahia, que vai quebrar o sistema e colocar eles no seu lugar. Fazendo grandes contratações, investindo muito, né? Uma resenha normal, gastação normal de torcedor, confundiu de verdade, porque eu acho que isso vai acontecer. E eu espero de fato que isso aí aconteça, né? Aí já sabe, né, galera? Teve até 12 curtidas aqui, mas vários comentários também. Devolvendo a gastação, zoando, tirando sarro. E tá ótimo, eu tô de boa com isso daí, até aceito também, óbvio, tem que aceitar. E eu acho legal também essa gastação, essa resenha de futebol. Só que aí eu tive um debate, né, com o torcedor aqui. Aí, enfim, né, descendo aqui,
E aí botou o 13º Atlético, né? Bahia ganharam o quê? Devolvendo aqui a gastação, né? Aí chegou aqui, ó, um rapaz que ele é corintiano, que eu vi no perfil. Foi aqui que começou toda a discussão. Vamos lá, bora ler aqui um pouquinho da discussão completa. E aí eu vou falando pra vocês aqui minhas opiniões nesse vídeo, né? Trazer aqui pra vocês. Eu falei, eu tenho que levar isso aqui lá pro canal, né? Ele botou, primeiro vocês têm que conseguir ser maior que o Atlético Paranaense. Depois vocês pensam nesse negócio de Big 13. Até lá só existem 12 grandes do Brasil, Bahia Nanico ainda, né? Até aí tudo bem, né? Gastação normal. Aí eu devolvi, né? Temos dinheiro. Com dinheiro se consegue o resto. Dinheiro é tudo. O Grupo City vai acabar com a hegemonia do eixo. Eu acredito que isso vai acontecer. Aí embaixo, aí aqui começa a discussão. Aqui começa o debate. Ele botou assim, aqui assim, ó, o dinheiro não é tudo. Não se falando de futebol. A camisa sempre pesa mais. Se dinheiro fosse algo, o City era campeão da Champions todo ano. E o City não ganhou a Champions? Demorou. Mas o City ganhou a Champions com dinheiro. O PSG ganhou. Claro que não vai ganhar todo ano. Porque existem clubes ali que também ganham a Champions, que também são competitivos. Mas não é só grandeza. Vocês acham que o Real Madrid ganha a Champions todo ano só por grandeza, é? Só por camisa, é? Não. É claro que eles têm dinheiro. Eles investem, eles têm dinheiro para investir. Clubes que não têm dinheiro não jogam Champions. É claro que tem clubes que também têm dinheiro que investem mal e que também não disputam. Mas assim, a tendência na maioria é, tem dinheiro, vai disputar Champions e vai chegar longe na Champions, não só disputar. Porque disputar tem clubes aí médio pequeno que disputa. Mas para você brigar, chegar em semifinal, chegar em final, uma vez ou outra, se você não tiver dinheiro, você vai chegar. Mas para manter a consistência, tem que ter dinheiro, tem que ter investimento. E o Real Madrid, ele chega sempre também por questão de dinheiro. Mas enfim, o City era campeão da Champions todo ano, PSG teria ganho Champions com Mbappé, Messi e Neymar. E era um dos favoritos a ganhar. Não ganhou por um detalhe, mas era um dos favoritos a ganhar. Não seria surpresa nenhuma, absurdo nenhum se eles ganhassem. E se falando aqui no Brasil, vocês podem ter o dinheiro que for. Vocês acham que quando o jogador for escolher jogar em um grande do Brasil ou no Bahia, eles vão escolher o Bahia? Eu não sei se ele botou aqui toda a discussão, ele falou em gastação, em formato de gastação, de zoeira, mas com um pouquinho de verdade também. Eu acho que foi um pouco das duas coisas, tá ligado? Vamos escolher o Bahia. Você acha que o Talisca, por exemplo, se vier pro Brasil, vai preferir o Bahia pagando 2 milhões com ele por mês ou um Corinthians pagando 900 mil? Com toda certeza o Corinthians. É bem simples a matemática. Tem que focar primeiro em ser maior que o Atlético Paranaense. Dinheiro não compra grandeza. Aí vamos lá, né? Vocês acham que o Talisca ia escolher o Bahia ou o Corinthians nesse cenário? Porque eu acho que, oferecer o dobro do valor e um clube que vai disputar Libertadores, se o Corinthians perder agora na Copa do Brasil e não for para Libertadores, você acha que o jogador não coloca isso na balança, não? O Bahia vai disputar Libertadores, mas não só isso. O Bahia tem um projeto. O Bahia tem um grupo City por trás investindo. O Bahia tá crescendo, o Bahia tem dinheiro. Vai me pagar 2 milhões? Beleza. Esse negócio de que, o jogador só escolhe clube grande, nunca escolhe o clube que tá em ascensão, que tá crescendo, é balela, galera. Sabe por quê? Porque se não fosse assim, ia ser 12 grandes para sempre. Então vai ser 12 grandes para sempre. Nenhum clube pode crescer. Nenhum clube pode crescer no cenário nacional, pode ameaçar. É 12 grandes para sempre, então. Porque o jogador grande sempre vai escolher o clube grande por grandeza. Não é. É dinheiro. É dinheiro, galera. Ele coloca aqui que dinheiro não compra grandeza. E aí eu vou levantar um debate aqui. Como é que dinheiro não compra grandeza? Se o dinheiro literalmente comprou a grandeza dos 12 clubes grandes. Porque vamos lá. Você acha que os 12 clubes grandes são grandes por quê? Por títulos, beleza. Como eles conquistaram esses títulos? Tendo dinheiro, tendo mais dinheiro do que os outros durante a história toda do futebol brasileiro. Toda. Vocês acham que antigamente um jogador escolhia o Corinthians em relação ao Bahia, o Flamengo em relação ao Bahia, Palmeiras, enfim, qualquer clube do eixo em relação ao Bahia, por causa de grandeza, é? Não! Era por causa de dinheiro, grana. O Corinthians sempre teve mais dinheiro que o Bahia, por ser de São Paulo, por ganhar título ali, por ter mais torcida, por estar numa região mais favorável. Sempre teve mais dinheiro que o Bahia. É por isso que o Bahia não era escolhido. Por isso que o Bahia não conseguiu construir a grandeza do tamanho de Corinthians e Flamengo. Porque o Bahia é grande, o Bahia tem 2 brasileirões. Primeiro clube a disputar Libertadores. Primeiro clube a ser campeão brasileiro, contra o Santos lá. O Bahia chegou em 4 finais, na época lá de 59. Faz muito tempo, beleza. Na época que não existia 12 grandes, não existia eixo. Já foi campeão em 88 lá contra o Inter. Então o Bahia tem sua grandeza também. É um clube grande, não do tamanho de alguns clubes do eixo, claro, né? Mas porque eles sempre tiveram dinheiro. Eles construíram a grandeza com base em dinheiro. É o dinheiro que move o futebol. É só dinheiro, não. Se você tiver dinheiro e não tiver boa gestão, tu vai se dar mal. Mas o dinheiro é o que move, não tem pra onde correr. Você só vai ganhar títulos com consistência se você tiver dinheiro.
Se você ganhar um título sem dinheiro é porque foi uma zebra. É um acaso, aconteceu, mas você não mantém a consistência. Então isso que dinheiro não compra grandeza, compra sim. Porque os clubes que são grandes hoje conquistaram essa grandeza em termos de dinheiro. E o Bahia pode, não estou falando que vai com certeza, mas o Bahia pode ganhar uma contratação dessa do Corinthians aí, oferecendo mais dinheiro que o Talisca. Cada um joga com as armas que tem. Cada um joga com as armas que tem. Fato é, o Bahia agora com dinheiro tende a construir sua grandeza. E é por isso que a gente votou na SAF. É por isso que a gente foi a favor da SAF. É por isso que eu sempre cobro do Grupo City aqui no canal. Falo para investir, falo para montar time competitivo. Pra gente poder ganhar título e quebrar de vez essa visão que a galera tem do Bahia, que é time pequeno. É essa visão limitada. A galera já olha, já associa, né? É incrível, cara. Não tem o mínimo conhecimento, não sabe nada e já associa. Palmeiras, time grande. Jogadores bons. Elenco bom. Corinthians, time bom. Elenco bom. Qualquer jogador, se for jogar no Corinthians ou no Bahia, se tu comparar, a galera, mesmo sem conhecer, vai achar que o do Corinthians é melhor. Sendo que nem sempre. O Bahia tem o Luciano Juba. Só que o Luciano Juba não veio do Flamengo, né? Não veio do Corinthians. Por isso que a galera acha que é ruim só porque joga no Bahia. Tem uma galera que tem um desconhecimento tão grande que acha que, sei lá, se você citar Juba, um jogador aleatório, e comparar com um Bagre do Corinthians, vai achar que é do mesmo nível. Esse é o nível da limitação, da mente fechada que algumas pessoas têm, tá ligado? É inacreditável. Vamos lá, bora colocar aqui embaixo, né? Bora continuar aqui a discussão, o debate, né? Que eu tive no Instagram, pra gente continuar formando nossas ideias aqui. Aí eu coloquei, P de grandeza, vocês que são muito iludidos, o jogador quer dinheiro, meu amigo. Acabei de falar aqui agora. O Bahia já ganhou contratações recentemente contra clubes maiores. De fato. Aí a galera vai falar que não era um baita jogador, né? Uma coisa que eu acho incrível também, velho. A galera duvida do Bahia, né? Não, o Bahia jamais ganharia essa contratação de tal jogador contra aquele time ali, porque o outro time é grande. Aí o Bahia consegue. Quando o Bahia consegue, Grupo City. Não é Bahia, é Grupo City. Os caras desmerecem o mérito do Bahia. Qualquer jogador vai vender o moleque da base. Porra, Palmeiras vendeu o Hendrick, 200 milhões. Aí quando o Bahia vende, como é que o Bahia conseguiu? Meu Deus, inacreditável. Esse é o nível da limitação. Recentemente, na janela de 2024, o Bahia sofreu muito hate, porque estava apanhando contratações de clubes do eixo. Everton Ribeiro teve proposta do Cruzeiro, galera. E ele veio pro Bahia. Cruzeiro, que ele era ídolo. Jean Lucas teve proposta do Inter. A galera do Inter ficou puta na época porque perdeu a contratação pro Bahia. Deixa eu ver mais aqui. Quando o Caio Alexandre veio, o próprio Corinthians queria Caio Alexandre. Aí agora veio pro Bahia, não. Caio Alexandre é jogador meiota, é jogador ruim, porque joga no Bahia. Esse é o nível da limitação que essa galera tem, pô. Pelo amor de Deus. Aí vem, né? Bahia já ganhou contratações recente contra clubes maiores. E eu citei aqui alguns exemplos. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, que tinha proposta do Cruzeiro também. Aí Everton Ribeiro é aposentado porque veio pro Bahia. Se ele fosse pro Cruzeiro, será que a visão seria a mesma? É isso que eu fico me perguntando, né? Contra clubes maiores. E outra, esses clubes que você acha grande, só são grandes, como eu acabei de falar, porque tem dinheiro e sempre tiveram. Tenta ser grande com o orçamento do Fortaleza pra você ver. Pega o orçamento que o Fortaleza teve recentemente aí na Série A. Fortaleza, para mim, é um exemplo maior de que só gestão não garante que você continue brigando por título e continue lá em cima. Porque o Fortaleza, uma hora ia cair. O próprio presidente do Fortaleza agora, na coletiva pós-rebaixamento, ele falou, uma hora ia cair, galera. Não tem como você se manter, não, sendo do Nordeste, tendo pouco dinheiro. E é por isso que eu sempre apoiei a SAF do Bahia, para que o Bahia pudesse ter dinheiro e agora possa brigar por contratações, brigar financeiramente com o eixo. E o Bahia consegue. O Bahia atualmente consegue. Possa ser que ele não ganhe uma contratação ou outra, mas ele consegue competir. E alguns jogadores vão preferir vir para o Bahia sim, porque o Bahia está construindo sua grandeza. Aí, enfim, pega o orçamento do Fortaleza para você ver. Tenta ser grande com o orçamento do Fortaleza. Pega o orçamento que o Fortaleza sempre teve na sua história inteira. Vamos inverter? O Flamengo sempre teve o orçamento do Fortaleza, sua história inteira. O Fortaleza sempre teve o orçamento do Flamengo, na sua história inteira do futebol. De 59 para cá. Quem seria grande? Eu garanto a vocês que hoje o Fortaleza seria grande e o Flamengo seria pequeno. Seria pequeno. Teria disputado a Série C também. Eu garanto para vocês. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Inverte. Pega os clubes do Nordeste, coloca com o orçamento dos clubes do eixo durante a história inteira. Eu tô falando de 59 para cá. Inverte a história. E coloca os clubes do Rio de Janeiro com o orçamento de Bahia, Sport, Bahia da era antiga, né? Atualmente vai Vitória, Sport, Fortaleza e Ceará. Eu tenho certeza que os clubes do Rio seriam pequenos e os do Nordeste seriam grandes. Eu tenho certeza absoluta. Mas vocês sempre tiveram dinheiro, né? É fácil falar. Quando vocês sempre tiveram dinheiro. Mais dinheiro que os outros para contratar. A galera fala, porque você é soberbo, não sei o que lá.
É fácil falar quando você cresceu vendo o seu time jogar Libertadores todo ano. Eu cresci vendo meu time jogar Série B. Galera falando que eu não quero ver meu time jogar Libertadores, que eu não quero ver meu time brigar por título nenhum relevante. É fácil falar, velho. É fácil falar quando você sempre teve mais dinheiro e você sempre lutou mais por título. Entendeu? É fácil falar, pô. Ó, o Bahia sempre foi desfavorecido por ser de uma região que tinha muito menos grana que esses clubes. Fato. Isso é fato, pô. Mas agora isso acabou, porque agora o Bahia tem dinheiro para competir. Resumindo, a grandeza vem com dinheiro sempre. Sempre. Sempre vem com dinheiro. Você não consegue manter uma consistência de 10 anos, 15 anos sem dinheiro. Fortaleza não conseguiu. O Mirassol não vai conseguir, galera. O Mirassol não vai se manter lá em cima, não. O Mirassol uma hora vai decair. Eu não cravo que já vai ser no ano que vem, ou no terceiro ano. Mas se não vem uma SAF pro Mirassol, uma hora vai cair. Tudo bem, pode ser que ele caia igual a Fortaleza agora, com um orçamento de 170 milhões, com favoritismo de subir. Mas ele cai. Ele não mantém a consistência brigando no G4, não, pelo amor de Deus. Só é você analisar com um mínimo de lógica, entendeu? Resumindo, a grandeza vem com o dinheiro. Para fazer boas contratações e investir, eu acho que sim. O Talisca poderia escolher o Bahia quando se fizer uma contratação assim. E não vai demorar muito, quero ver o que vocês vão dizer. Um dia que o Bahia conseguir contratar um Talisca, um exemplo aqui. Ano que vem o Bahia contrata Talisca. Ele escolhe o Bahia em vez do Corinthians. O que essa galera vai dizer? Essa galera vai ficar impressionada. A torcida corintiana vai falar para fechar as portas do clube. Eu tenho certeza, é sempre assim. E vão falar também, não, foi o Grupo City que fez a contratação, não foi o Bahia. É o que eu falei, né? A galera desmerece, a galera duvida. Quando o Bahia consegue, não é o Grupo City, não é o Bahia. Se o Bahia não fosse o Grupo City, a gente ia ficar sendo capaz deles a vida inteira, mas tendo menos dinheiro, e eles falando, porra, o Bahia é um clube fofinho, o Bahia é um clube amado, o Bahia é um clube simpático, vou torcer pelo Bahia. E seria isso daí a vida toda. E o Bahia no meio de tabela todo ano, sem competir, nada. Era isso que eles queriam. Era isso que eles queriam. Por isso que hoje eles tentam desmerecer. É Grupo City, não é Bahia. Esse é que é o resumo, né? Aí ele respondeu aqui meu comentário, né? Embaixo, né? Eu coloquei ainda mais, né? Se o Flamengo nunca tivesse tido dinheiro, nem o Corinthians, e fosse do Nordeste, você acha que seria um grande? Que eu acabei de falar aqui agora. Enfim, eu acho que o que eu escrevi aqui foi o que eu já acabei de falar, tá ligado? Aí, metade desse elenco do Flamengo não estaria lá se não estivesse ganhando o que ganha atualmente, tenho certeza. Vocês acham que a Arrascaeta, que vários jogadores do Flamengo aí, Pedro, tô citando aqui de cabeça, tá? Plata, Everton Cebolinha. Eu não citei aqui nem titulares, né? Alguns reservas aí, atualmente. Mas o elenco titular do Flamengo, você acha que eles estariam lá se estivesse ganhando 100 mil por mês e brigando lá na parte de baixo da tabela? Claro que não, porra! Claro que não, porra! Os jogadores do Bahia atualmente, Juba, Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ceni, que é o treinador, Everton Ribeiro ganha 1 milhão por mês, Ceni ganha 1 milhão por mês. Você acha que eles viriam no Bahia antigo, na associação? Não viriam, não estariam aqui. É muito simples, galera. É muito simples. Aí, porra, é aquilo, né? O Bahia, mesmo com dinheiro, nunca vai ganhar uma contratação grande para um time grande. Então, nenhum time nunca vai poder crescer. É sempre 12 grandes. Vai ser a vida inteira. Daqui até 2500 vai ser 12 grandes. Acabou. Não existe mais. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, cara. Aí descendo aqui, né? Iludido por falar a verdade. Aí agora ele respondendo, né? O Bahia não é nem a primeira opção do grupo, o City. Acorda. Eles têm o New York City dos Estados Unidos. Mais uma vez, falta de conhecimento. Falta de conhecimento. New York City dos Estados Unidos. Mais uma vez aqui. A gente fala isso, fala e não entra na mente das pessoas, né? O Bahia é o segundo clube com maior importância do Grupo City. É o carro-chefe da América Latina. O Bahia só está atrás do Manchester City, que é da Europa. Vocês acham absurdo? Vocês acham absurdo? O Botafogo agora, nenhum time vai conseguir ter prioridade em relação ao time europeu. O Textor já pegou jogadores do Botafogo e mandou pro Lyon, da França. Por que ninguém fala disso? Só o Bahia. Outra coisa também, nunca se falou de fair play financeiro, quando o Flamengo gastava milhões. E eu não sou contra nem a favor ao fair play, não. Eu acho que se tivesse até ajudaria aí times que devem R$1 bilhão a gastar o que não tem. Tipo Corinthians, o próprio time do rapaz que eu tava discutindo aqui ontem no Instagram. Aí vamos lá. Nunca se falava em fair play. Quando o Botafogo virou SAF, eu pelo menos não vi ninguém falando de fair play. Quando o Bahia virou fair play financeiro. Porra, meu amigo. Vai se lascar, né? Aí ele bota New York City, vamos lá. O Bahia é a segunda potência do grupo, fica atrás do Manchester City. Já é um caminho natural do jogador do Bahia, do jogador aqui do Brasil, ir para a Europa. O que tem de errado nisso? O Manchester City chegou primeiro, é o clube da Europa, está numa região do mundo em que o dinheiro roda mais, uma região mais favorecida, é igual aqui no Nordeste também em relação ao eixo, que o eixo é mais favorecido.
Qual o problema? O Bahia vai ganhar dinheiro vendendo jogadores para lá. Vai vender o Del agora pro Manchester City. Aí vai ter a galera que vai falar, não, mas aí vai ser de graça. Não vai ser de graça. As transações dos clubes do Grupo City são independentes. Se o City pagar 300 milhões ao Bahia, esse dinheiro é do Bahia. Vai pro orçamento do Bahia. Vai ter uma galera que vai tirar sarro e não vai entender. Enfim. Nos Estados Unidos, né? E não são nem potência por lá. Ele falando aqui do New York City, né? Que não são nem potência por lá. A primeira opção deles são o clube de Manchester. De fato, é o clube de Manchester. Que problema tem nisso? Se eles investirem aqui no Brasil, pro Bahia ser campeão da Libertadores todo ano, você acha que eu tô me importando se a prioridade é o Manchester City? Claro que é o Manchester City, pô. Por tudo que eu já falei até agora. Entendeu? Claro que é o Manchester City, porra. Qual o problema tem nisso? A prioridade do texto também não é o Botafogo, é o Lyon. Porque é o clube da Europa, é o clube que dá mais renda pra ele, por estar na Europa. É muito simples de entender isso. Vocês são só mais um Botafogo, vão ser usados para favorecer os outros clubes, né? Bahia, se fosse pro Mundial, que o City esteja presente, nem participar iria. Sabe por quê? Porque a FIFA não permite dois clubes da mesma organização no mesmo torneio. E entre City e Bahia, eles iriam descartar o Bahia igual merda. E a realidade, você falou de contratações, mas eu não conheço nenhum grande jogador do Bahia de nome. Porra, não conheço nenhum grande jogador do Bahia de nome. Tem Everton Ribeiro. Aí vamos lá, né? Ele botou... ou você vai me dizer Everton Ribeiro, que já tá idoso e vive de lesões. Vocês percebem como é uma limitação muito grande dessa galera? O Everton tá idoso e vive de lesões. Beleza. O Everton é um cara que se cuida, é um cara profissional. Como eu acabei de falar, quando ele saiu do Flamengo, ele tinha a proposta do Cruzeiro. Se ele fosse pro Cruzeiro, será que a visão ia ser a mesma? Ou é só porque ele veio pro Bahia? É a visão limitada, fechada dessa galera. Assim, é aqui, ó. Vocês entendem? Aí ele fala do Everton Ribeiro, que vive de lesões. Porra, quantas lesões ele teve que chegou do Bahia até agora? Agora, recentemente, ele tava tratando um câncer. Por isso que ele não tava jogando. Ele tratou um câncer. Mas, porra, quando ele entra, ele joga bola na Série A. Só porque o cara tem 37 anos, então não presta. Fim de carreira. Sendo que o cara se cuida, o cara ainda joga bola, ainda tem gás pra jogar. Foi muito importante pro Bahia. É um dos melhores meios do Brasileirão. Então, porra, qual é o problema de falar de Everton Ribeiro? Ele fala aqui que não conhece nenhum jogador do Bahia de nome. Claro, porra, tu não acompanha, tu é corintiano, tu não acompanha. E não tem que acompanhar mesmo, não. Só que é uma limitação, ó, tá vendo? É a mente fechada, entendeu? Aí vamos lá. Luciano Juba não presta só porque ele veio do esporte, né? Se o Luciano Juba tivesse vindo do Corinthians, o Bahia contrata o Luciano Juba, tira o cara do Corinthians e vem pro Bahia. E outra, Cauê Furquim tá aqui, tá? A gente tá cuidando muito bem dele, tá? Pode deixar, Cauê Furquim. Se o Bahia tivesse tirado o Luciano Juba do Corinthians, você não estaria falando isso. Mas não, é porque veio do esporte, né? É porque veio de outro clube nordestino. O cara é um dos melhores laterais esquerdos da Série A, mas não tem nome. Veio do esporte, joga no Bahia. Foi pra seleção brasileira, porra! O cara joga no Bahia e foi pra seleção brasileira, parece coisa de outro mundo, tá ligado? Cara, Alexandre, um dos maiores meios do Brasileirão. É porque veio do Fortaleza, né? Não presta. Aí você tem Eric Puga, destaque do Brasileirão, mas veio do Ceará, né? Aí não presta. Aí tem Jean Lucas, seleção brasileira agora, mas joga no Bahia, né? É uma mente fechada essa galera, cara. Enfim, vive de lesões, ou vai me dizer, outros refugos dos times grandes, que está em uma grande ilusão. E você, o restante da sua torcida, vai cair na real, cai na real. Bahia não vence Libertadores enquanto tiver times grandes participando. Então nunca vai vencer, né? É aquele negócio, né? Nunca um time pode crescer, investir e ganhar dinheiro, porque sempre vai ter times grandes lá. Essa lógica pra mim não vai. Essa lógica pra mim não faz sentido, né? Não vence Brasileirão, não vence Copa do Brasil. No máximo vocês podem tentar uma Sul-Americana e olha lá. Por enquanto eu vou continuar disputando Copa do Nordeste apenas. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. O Bahia não tá disputando Copa do Nordeste porque o Bahia tá na Libertadores. Times que vão disputar a Libertadores não jogam mais a Copa do Nordeste. Nem isso o cara sabe, pô. Meu Deus, é engraçado, né, galera? É muito engraçado. Aí eu coloquei, a sua argumentação de grandeza tá errada, como se constrói grandeza com dinheiro. Como eu acabei de falar, enfim, eu repeti a mesma coisa, né? Se fosse assim, então, um clube com poucos títulos, que precisa crescer e ganhar títulos, que sim, é o caso do Bahia, e por isso eu fui favorável à SAF, ele não ia crescer nunca e sempre ia perder jogador, não faz sentido. O que eu acabei de falar aqui agora, enfim, né? Os melhores jogadores, historicamente, sempre escolheram o eixo em relação ao Bahia, nunca foi por causa de grandeza, foi por causa de dinheiro, o que eu acabei de falar. Enfim, isso aí, eu acho que eu já acabei de falar aqui no vídeo, né? Pergunta pro jogador se ele prefere o United ou o City hoje. Um jogador hoje, ele prefere o United, que é um cemitério de jogadores, mesmo com a grandeza, ou ele prefere o City, que tem uma projeção de carreira melhor. Atualmente o Bahia tem um bom time, na minha opinião, e a maioria tá por causa do dinheiro, assim como a maioria tá no Flamengo por causa do dinheiro. Eu acho que é o que eu já falei aqui agora. Aí vamos lá, né?
A gente vai entrar em outro debate aqui. Ele botou: Mirassol não tem dinheiro e fez uma campanha do Brasileirão melhor que o Bahia, que é uma SAF. O que você tem a dizer sobre isso? Simples. Simples. O que eu sempre digo aqui no canal, sempre vou falar. Sem dinheiro, você pode fazer uma campanha boa ou outra ali. Quarto lugar, terceiro lugar. Pode ser campeão ali na zebra. Mas você não vai manter a consistência. Entenda de uma vez por todas. Você não mantém a consistência. O Flamengo tá na Série A a vida inteira, porque sempre teve dinheiro, investimento, torcida para investir. Brigou para não cair um aninho ali ou outro. 2 aninhos só. A maioria é assim. O Mirassol não vai ficar na parte de cima da tabela, galera. O Mirassol, você acha que o Mirassol vai brigar na parte de cima todo ano? É excelente conquista que eles conseguiram. Excelente. Mas eu tô falando de manter a consistência. O Bahia tá indo pro seu 2º ano de Libertadores. E quando qualquer analista vai analisar o Brasileiro do ano que vem, o Bahia tá de novo como candidato a Libertadores. Pelo dinheiro, pelo investimento. De novo, é muito simples de você entender isso, velho. É muito simples, tá ligado? Aí vem, né? O que você tem a falar sobre isso? Já falei aqui. Corinthians hoje tem menos dinheiro e deve mais que o Bahia. Mas quem continua com jogadores melhores... tem um elenco bom. O Corinthians tem um elenco bom. Mas alguns jogadores do Bahia também são bons, têm qualidade. E são melhores, tanto que o Bahia ficou em 7º lugar do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ficou em 13º. Na Copa do Brasil foi diferente, beleza. Copa do Brasil é mata-mata. O Vasco, que nos últimos anos não tem uma excelente estrutura, excelente gestão, chegou na semifinal 2 anos seguidos. Beleza, a camisa pode ter pesado, beleza. Mas assim, é mata-mata. A Copa do Brasil é mata-mata, entendeu? No Brasileirão, o Bahia ficou na frente, mais uma vez. Ano passado, o Corinthians ficou atrás do Bahia o campeonato inteiro, só foi subir na reta final, entendeu? Então, porra, jogadores melhores no elenco disputando o título. E outra, não sou eu que quero que os 12 grandes pra sempre. A história sempre foi assim, a história sempre foi assim, mais de 100 anos sendo os 12 grandes. Não é por agora que eu quero mudar isso, não. E como eu já disse, enquanto houver time grande disputando tais títulos, a camisa vai pesar e dificilmente o Bahia vai conseguir algo só pelo dinheiro. Já falei sobre isso aqui, né? Não concordo com ele, mas enfim, né? No dia que o Bahia... Eu fico me perguntando, né? No dia que o Bahia finalmente conseguir ganhar, como é que vai ser o discurso dessa galera? Como é que vai ser a reação dessa galera? É Bahia, não é Grupo City, né? Como eu acabei de falar aqui agora. Enfim, a lógica dele tá errada. Só a camisa não vai te levar a lugar nenhum, meu amigo. Se fosse assim, o Vasco tava na Libertadores agora. O Vasco tava na Libertadores todo ano. O Vasco jogou Série B. O Cruzeiro jogou a Série B 3 anos. E se não tivesse a SAF, o Cruzeiro ia falir. O Cruzeiro ia falir. Não tem grandeza não, meu amigo. Não tem essa história de camisa pesada, não. Porra, chega a ser cômico, velho. Tu pegar a camisa do Real Madrid e colocar os jogadores de um time aí que foi rebaixado. De um time de Série D. O Real Madrid não ia ganhar Champions todo ano. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Enquanto houver time grande... Enfim, ele fala que não vai mudar por agora. Talvez não mude por agora. Mas, daqui a uns 10 anos, 15 anos, pode mudar. Ele fala que é assim e sempre vai ser. É um pensamento fechado, né? Enfim. Aí eu te pergunto, e isso aqui eu já falei, né? Eu citei o exemplo do Fortaleza, que eu também já falei aqui nesse vídeo, né? Não concordo com você, não. Vamos ver. Repito o que eu falei. Esses 12 grandes que você diz aí conquistaram essa grandeza por causa do dinheiro. E, de fato, sempre tiveram mais do que o Bahia. Enfim, acho que aqui eu já falei. E aí, a gente entra aqui agora, Fortaleza boa gestão, Bahia. Aí eu coloquei assim, agora a gestão do Fortaleza é ruim, mas não nos outros 6 anos era boa. Ah, sim, ele botou aqui, ó. Mas onde que a gestão do Fortaleza é boa? Fazem contratações erradas, demitindo um técnico à toa. Pelo amor de Deus, cara. Bahia é só um Fortaleza. Bahia é só mais um Fortaleza. Vamos lá, né? Mais uma vez, Fortaleza não tinha dinheiro nenhum. Bahia tem dinheiro. Isso faz diferença, pô. Isso faz diferença, pelo amor de Deus. O Bahia tem uma consistência, vai ter mais consistência para reto a longo prazo. O Bahia raramente vai ser rebaixado no Brasileirão agora. É uma vez a cada 15 anos e um escorregãozinho, para depois voltar. Espero que não aconteça. Enfim, o dinheiro não vai levar vocês longe não, mas levou longe os 12 grandes. Levou longe o Flamengo, levou longe o Palmeiras, levou longe vários times grandes aí, mas não vai levar longe o Bahia não, confia. Não é assim que funciona, vocês não são nem prioridade do Grupo City, cara, é real. Isso aqui eu já falei, já rebati, né? Aí vamos lá. Agora a gestão do Fortaleza é ruim, mas nos outros 6 anos era boa. Porra, Marcelo Paes era um deus para medir do Eixo. O Eixo falava que Marcelo Paes era uma gestão excelente. Até ano passado, que o Fortaleza ficou em 4º lugar. Agora não presta mais. Fortaleza caiu por erros de Marcelo Paes, sim. Mas eu vou falar com vocês por que caiu também. Dinheiro! Não tem dinheiro, galera! Não tem dinheiro! Pelo amor de Deus! O que eu tô falando aqui esse vídeo inteiro, não tem dinheiro para se manter na Série A para sempre, ou para ficar ali 15 anos seguidos. Não tem, pô! E brigou para não cair em 2020. Brigou para não cair em 2022 por metade do campeonato. Não tem dinheiro. Vamos lá.
agora é ruim. Até ontem o Paes era um deus para o Brasil inteiro. De fato, até ontem o Paes era um deus para o Brasil inteiro. O Bahia não é só mais o Fortaleza porque tem dinheiro. Esse aqui eu já falei, né? Mas é uma gestão ruim, ué. Em 6 anos troca a presidência do clube. E repito, vocês não são prioridade do Grupo City? Enfim, aqui eu já falei, né? Bom, isso aqui lá. Aí eu botei embaixo, né? Para encerrar a discussão. O Bahia vai vender um garoto da base agora por 200 milhões. Del. O Bahia tem uma joia da base, que é a Del, que foi destaque do Sub-20 agora. Vai vender por 200 milhões, provavelmente, é a tendência, né? Não tem dívidas e o CT já está pronto. Esse valor vai todo para contratações. O Bahia não tem dívida, o CT já está pronto. Vai pegar 200 milhões, vai investir tudo em contratações. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver o discurso qual vai ser. Aí embaixo, né? E quem é esse super jogador aí? Eu mesmo não conheço ninguém. Claro, né, amigo? Mais uma vez, claro que não conhece ninguém. Pra você só existe o eixo. Só existe o Sudeste. Acabou. Não existe futebol fora do Sudeste. Essa é a realidade. Não conheço ninguém. E 200 milhões, nem o Endrick do Palmeiras e o Real Madrid pagou esse valor. Nem o Endrick do Palmeiras, o Real Madrid pagou esse valor. Você vê que ele já associa, né? Palmeiras, moleque da base, pode vender por 200 milhões. Bahia, não. Ele já é aquela visão que tem enraizada, tá ligado, galera? Já é aquela visão que tem enraizada. Porra, agora é nova, né? Até o moleque da base agora tem preferência. Se você revelar um moleque bom da base, tu pode ser a Chapecoense. Os caras vão pagar caro, se vê que tem potencial. Tu pode ser a Chapecoense. O Real Madrid vai chegar aqui e vai pagar caro. É só que tu colocar a multa lá no alto. É a mesma coisa. E o Bahia hoje é um clube de 7º lugar. O Sport recentemente vendeu o Pedro Lima por 60 milhões. Valor baixo, sim, mas porque o Sport estava na Série B. Se tivesse na Série A, seria muito maior esse valor. Não tem essa de... Os caras só chegam aqui e enxergam. Moleque bom da base, vale a pena, tome, 300 milhões. Não importa se tu é o Operário, se tu é o Corinthians, se tu é o Flamengo, não importa, galera. Não importa, pelo amor de Deus. Mas ele já tem essa visão, né? Palmeiras, jogador da base, vende. Aí, quando o Bahia vender, ele vai olhar e falar assim, é o Grupo City, não é o Bahia. Quando o Bahia vender, ele vai achar um absurdo. Nossa, coisa de outro mundo. Essa que é a realidade. Aí eu botei, o nome dele é Del, acabou de ser destaque no Mundial Sub-17. Sub-17, a multa rescisória dele é de 600 milhões de reais. A multa rescisória do Del é de 600 milhões de reais. Enfim, né, galera? O que eu tiro de conclusão disso tudo aqui? É uma visão muito limitada, é uma visão enraizada de que, porra, tu já associa, né? Palmeiras bom, Bahia ruim, sendo que tem jogadores bons aqui no Bahia também, que só não é considerado bom porque não veio do eixo, mas Juba é um dos destaques, Pulga, um dos destaques, entendeu? Mas não veio do eixo, né? Aí não presta, joga no Bahia. Então já tem essa visão enraizada, entendeu? Tanto que é uma falta de conhecimento, eu não sei se isso tudo aí é uma falta de conhecimento, ou é um recalque porque, querendo ou não, um clube crescer e atingir os 12 grandes é um concorrente a mais na luta por título, etc. Não sei se é esse recalque. Não sei também se é por conta de preconceito mesmo que existe. Porra, recentemente eu vi o torcedor do Curitiba falando, Maurício não vai sair do Coxa para ir pro Bahia. Alguns eram falando sobre a questão dele ser muito valorizado e ir para Europa. Isso eu entendo, né? Mas teve um que colocou lá. O Grupo City, lembrando, o Grupo City, não o Bahia. Quer dizer, até o torcedor do Curitiba, que com todo respeito, quem são vocês na fila do pão? Vocês têm o mesmo tamanho, quem sabe até menor do que o Bahia? Com esse olhar, entendeu? E aí eu vou associar a quê? É claro que é um negócio ali em questão do CEP, claro. O Curitiba é do Sul, o Bahia é do Nordeste, porra. Até a torcida do Curitiba tem essa visão, que já está enraizada em todo o Brasil. Já está enraizada. Você vê que ele já associa nem o Endrick do Palmeiras vendeu 200 milhões e o Bahia vai. Já é essa visão enraizada, entendeu? Grandeza de clube grande, de clube grande, de clube grande. Não, é grandeza. Grandeza não é grandeza, é dinheiro. Sempre foi dinheiro. Entendeu? Mas o Bahia só vai conseguir tirar essa visão quando começar a ganhar título. Por isso que eu sempre cobro aqui o Grupo City. Grupo City, comece a investir. Comece a fazer contratações grandes. Que aí você cala a boca desse pessoal. Quando o Bahia for campeão da Libertadores, eu quero ver como é que vai ser o jornal no dia seguinte. Eu quero ver. Por que os caras não conseguem simplesmente aceitar? Os caras não vão aceitar não, velho. Quando o Bahia for campeão da Libertadores, os caras não vão aceitar. Eles não conseguem aceitar. Quando o Bahia ganha a contratação deles, eles não aceitam. Quando o Bahia vence algum jogo contra eles não aceitam. É inacreditável. Os caras não conseguem aceitar. Até o Atlético Paranaense tem uma aceitação maior nos últimos anos. Uma aceitação maior. Mas o Atlético Paranaense é do Sul, né? É do Paraná. Enfim, velho. É uma coisa enraizada que já tá aí na mente da galera, entendeu? E o Bahia só vai tirar quando começar a ganhar título. Por isso que eu falo aqui. Contrate o Grupo City. O Bahia pode mais. Vambora evoluir mais. Por isso que eu sempre exijo o mais alto de tudo pro Bahia.
conquistar título grande, ser campeão. É por essas questões aqui. E o Grupo City tem que cumprir com o seu papel. Tem que investir para o Bahia ganhar título. E eu quero ver, no dia que o Bahia ganhar uma Libertadores, eu quero ver qual vai ser o discurso. Aí eu quero ver. Eu fico pensando, se o Bahia ganhar uma Libertadores, 2 Brasileirões e uma Copa do Brasil, será que o Bahia vai entrar nos 12 grandes? Ou vai continuar com aquele negócio? Não, ainda não é 12 grandes por causa disso, por causa daquilo. Não é 12 grandes porque o Bahia é City, não é, o Bahia é da Inglaterra. Então, igual o Fábio Mota falou, o Bahia é da Inglaterra, não é 12 grandes. O Bahia virou SAF porque, sem SAF, continuaria a mesma merda. O Bahia teve que virar SAF, entendeu? E aí vocês, tendo consciência disso, queria que a gente ficasse na lama, afundado, critica porque a gente virou SAF. Vocês não querem, vocês querem ver o Bahia na merda, essa que é a verdade. Vocês querem ver o Nordeste na merda. Vocês querem ver o Nordeste brigando pra não cair todo ano. Vocês querem ver o Nordeste caindo na Série B. É isso que vocês querem. Vocês não querem ver o Bahia crescendo. Essa que é a realidade, tá? Enfim, posso ter esquecido de falar alguma coisa aqui, mas em tese é isso, tá? E é muito desconhecimento, é muita falta de mente, de visão. É aqui, ó, que é mente fechada, ó. Tu só olha pra frente. Enfim, né, galera? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e ativa o sininho. E até o próximo vídeo, viu, galera?